pessoal, está começando mais um TV UERJ Esporte. Hoje nós estamos aqui com Leandro e Leonardo, dupla sertaneja, né, meninos? Oi, pessoal. E vamos falar da 27ª rodada do Brasileirão. Começando com o jogo lá na Arena Pernambuco, do Fluminense... Botafogo, desculpa. Botafogo e Náutico, 3-1 pro Botafogo. E aí? O Botafogo teve uma rodada bastante favorável. Fez a obrigação dele de ir lá em Recife e vencer o Náutico, né, que é o lanterninha do campeonato. Gol por 3-1, o Sidorf meteu um golaço. E foi favorecido pelas zebras, né, o resultado do São Paulo, de vencer o líder Cruzeiro no Mineirão. E do Criciúma, que foi até a Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, e venceu o Grêmio também. Então, acho que deu um ânimo novo aí pro Botafogo continuar firme no G4 e, quem sabe, sonhar com alguma coisa ainda nesse campeonato. O Botafogo que vinha aí de 5 jogos, né, que não conseguia vencer, com várias derrotas dentro de casa, perdeu para o Bahia, perdeu para a Ponte Preta dentro de casa e começava a complicar a sua posição ali no G4. Muita gente já começa a dizer que o Botafogo está ali de flanelinha, só segurando a vaga para outro vir pegar no final. E o Botafogo, mesmo saindo perdendo lá no jogo, conseguiu virar e fez os 3 pontos, que era mais do que obrigação, né? O lanterninha já quase rebaixado no campeonato, não fez mais do que obrigação. O Sidorf, que também não fazia gol há 13 jogos, jogou pra caramba nesse jogo, né? Fez gol também. Jogou Importante, bem. E aí começou a trazer aquela liderança dele pro time de novo, né? Sim. O Botafogo depende muito do Sidorf, né? Quando ele joga bem, o time joga e desenvolve bom futebol. Ele teve uma caída de rendimento e, consequentemente, o time também caiu. E caiu na classificação, caiu no padrão de jogo. E aí o Sidorf voltando a jogar bem, o Botafogo voltou a vencer. Verdade. Então ontem nós tivemos também Vasco 1, Fluminense 0. Foi lá na ressacada, né? Porque tinha tido aquela briga no Mané Garrincha da torcida do Vasco com o Corinthians. E aí o jogo teve que ser fora. E aí, como é que foi o jogo? O Vasco está cumprindo uma punição aí ridícula de 4 jogos. Uma briga provocada pela torcida do Corinthians. Iniciada pelo menos, não sei se foi provocada, mas o jogo, assim, foi... Eu achei que deu muito mais Fluminense durante a partida. O Fluminense pressionou bastante, principalmente no segundo tempo. Os goleiros apareceram bem. E, assim, destaque... Reservas, né? Os dois. Os destaques... O Vasco, eu sei Não dizer tem reserva, que ele é, né? mas, enfim, ele tá melhorando. E o destaque é que o gol da vitória do Vasco foi marcado pelo Cris, né, cara? O Cris que, tava com a fama aí de... Camisa 13 dele, azarado, sexta-feira 13. Foi capitão ontem, né? Capitão, Tava com a braçadeira de capitão, meteu o gol e vou te dizer até que ele jogou bem, assim, bola aérea era dele. E assim, o Vasco teve o mérito de conseguir se manter firme na defesa, suportar a pressão do Fluminense. E o ataque também, eu achei assim que eles estavam se movimentando bastante, não que eles estivessem fazendo gols e dando muito trabalho pro goleiro, dela até um trabalhinho, mas estavam protegendo bem a bola, fazendo boas tabelas, boas triangulações. Foi uma movimentação interessante. Eu acho que o mérito aí tem sido do Dorival, que tem mexido bem no time. Estreou o Francismar, que jogou bem também. Ele só saiu porque ele recebeu o cartão amarelo. E, bom, eu tô falando muito, não vai ter o que o Leandro fala desse jogo, mas eu não queria deixar de citar. Hoje eu me surpreendi negativamente assistindo, né, na hora do almoço, a imprensa defendendo que era um absurdo o Vasco ter levado o jogo para Florianópolis, porque o Fluminense teve que arcar com seus custos de passagem e de volta, e que aquilo não existia, que quem foi punido foi o Fluminense. Cara, eu achei isso, assim, eu não sei, não tenho palavras para descrever o que está sendo tentado mostrar com essa forma, assim. Acho que o clube mandante nessa partida era o Vasco da Gama e ele joga onde ele bem entender. E o Fluminense está inscrito no campeonato, ele tem que arcar com os custos do campeonato. O Vasco escolheu lá porque na próxima rodada ele vai jogar lá perto, né? Sim, o Vasco então, pensou nos seus interesses, com certeza. E normal. eu não entendi esse chororô tricolor com relação à marcação do jogo lá. Mas o Fluminense saiu prejudicado nisso, realmente, porque a torcida não pôde comparecer ao clássico. Mas o estádio estava vazio. E se fosse portões fechados? Aí seria pior. Eu não entendo realmente, sim, a queixa do Fluminense. Acho que
o Fluminense queria escolher onde que ele ia perder esse jogo, sabe? O Fluminense não ia ganhar do Vasco esse jogo, é a minha opinião. Infelizmente, 8 jogos invictos, agora perdemos 2. Ficou ruim, né? Estamos mais perto do Z4 do que do G4, tá ruim. O Fluminense que estava aí há 2 rodadas atrás já falando de Libertadores, de G4, de arrancada, o campeão voltou. E agora aí perdeu para 2 times que estavam embaixo no campeonato. O Inter não vencia muitos jogos e ganhou do Fluminense. O Vasco também há muitos jogos que não vence. Quer dizer, ganhou do Inter há pouco tempo, mas está numa má fase. Mas está dando uma respirada. Nos últimos 3 jogos o Vasco conseguiu 7 pontos de 9 possíveis. É um bom resultado. E foi uma vitória excelente para o Vasco, porque todos os times que estavam lá embaixo ganharam, né? Então, se o Vasco não ganha, ele ia ficar em uma posição bem complicada. Verdade. O Criciúma ganhou fora do Grêmio, o São Paulo ganhou do Cruzeiro, a Ponte ganhou do... Coritiba acho que venceu. Coritiba também. venceu também. Então, foi uma vitória muito boa para o Vasco. Se ele não ganha... E o Fluminense, que nos últimos 6 jogos foram 5 derrotas e 1 empate com o Vasco. Há 6 jogos que não consegue e a gente não ganhar. ganhou nenhum clássico. E o Fluminense não ganhou nenhum clássico esse ano. Verdade. Tá triste. Um tá time feio. que tá se falando em G4 não pode Não pode ter 2 bobear, derrotas assim. seguidas e muito menos pode perder pro Vasco, né? Verdade, infelizmente, mas tudo bem. Vai ficando por aqui, mas não teve Hoje de Esporte. Muito obrigada, meninos, pela presença de vocês. Obrigado Até a você. próxima. Sempre convidado, Obrigado, tamo aí. Vai deixar. Obrigada, até a próxima, tchau.